Bem-vindas e bem-vindos ao Drafters, o videocast que apresenta grandes conversas com gente inspiradora sobre temas urgentes. Eu sou a Aline Scherer, repórter do Projeto Draft, e aqui, como sempre, a gente fala sobre inovação e empreendedorismo, e o tema desse episódio é COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Belém do Pará. Vamos conversar com Nathalie Undersell, fundadora e presidente do Instituto Talanoa, membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, mais conhecido como Conselhão, membro do Green Climate Fund, um fundo climático mundial para países em desenvolvimento, e co-apresentadora do podcast Las Minhas. Nathalie, que alegria ter a tua participação aqui no Drafters. Obrigada, Aline, o prazer é meu. Estamos aí na reta final para a COP em Belém, então vai ser ótimo conversar com você. Nathalie, você tem uma atuação bastante abrangente, já esteve em diversas COPs, as conferências das partes. Eu estou curiosa para saber em quantas COPs você já foi, mas a minha primeira pergunta é como os seus diferentes papéis hoje se conectam e qual que é a tua atuação e contribuição durante a COP30 em Belém? Aline, para falar bem a verdade, eu não sei mais quantas COPs eu fui, eu parei de contar. Eu acho que umas 15, acho. Realmente, a minha primeira COP foi em 2015, desculpa, foi em 2009, COP 15 em Copenhague, na Dinamarca. Por azar, foi uma COP extremamente fracassada, então aprendi muito naquela ocasião. E eu comecei observando as negociações, ou seja, existem atores que eles não negociam, eles não têm ali o mandato, né, para não ter a caneta na mão, mas eles observam, eles servem como os olhos desse processo, então dão transparência para o que está acontecendo e, de certa forma, representam a sociedade do mundo dentro da sala, né? Então, assim, será que as decisões, as conversas que estão acontecendo ali, elas representam de fato o interesse público ou não? Então, eu comecei nesse papel, depois eu fui negociadora pelo Brasil e hoje eu estou de volta nesse papel de observadora. Como você bem comentou, eu presido uma instituição que é um centro de inteligência política e hoje o nosso papel principal na COP é esse, de garantir, né, que não sejam os interesses privados ou interesse de um país ou outro que predomine, mas de fato de todos nós, porque afinal a mudança do clima é um problema global, é um problema que impacta todos nós e muitas vezes, enfim, a gente vê a falta de senso de urgência e de seriedade para tratar do assunto. Como é que funciona uma COP? As 2 semanas de evento e também essa preparação anterior? Bom, a gente na verdade vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente em Belém. Normalmente, como é que é uma COP? Você tem muitas reuniões preparatórias, muita coisa online, quer dizer, os países vão tentando se organizar durante todo o ano, para quando se chega ao período de 2 semanas, onde a COP vai ser realizada, eles já terem um mapa político de quem pensa o quê, que assuntos eles vão discutir, que assuntos eles são, se espera que eles tomem decisões, e aí, chegam tanto os negociadores quanto os chamados observadores, e a primeira tarefa é concordar numa agenda, que pode parecer simples, mas não é nada trivial. Todo mundo tem que concordar que naquelas 2 semanas eles vão seguir aquela agenda. Já dá muita confusão, porque aí vem um país que quer colocar um item que ninguém quer, os outros que ficaram chateados que na COP passada não teve tal assunto. Então, assim, já é uma. Imagine, você tem que literalmente coordenar o mundo todo, são 198 países. E aí, durante essas 2 semanas, em geral, na primeira semana você tem negociações em nível técnico, chega no sábado, que é um dia crucial. Essas negociações técnicas têm que ser fechadas, domingo todo mundo, em tese, descansa, e na segunda semana entram os ministros para resolver aquilo que não foi resolvido. Isso é o funcionamento de uma COP normal, esperada. A COP de Belém vai ser um pouquinho diferente pelo seguinte: a gente vai ter um segmento de alto nível, ou seja, uma cúpula de líderes mundiais, que normalmente até acontece nos primeiros dias, ela vai acontecer antes, né? Vão ser dia 6 e 7 de novembro. E aí é uma cúpula em que não tem observadores, é simplesmente o país, o chefe de Estado ou o seu representante e a imprensa. Ponto.
Só que nessa cúpula vai ser muito importante, porque a gente vai ouvir ou não o que que os líderes mundiais têm a dizer sobre os assuntos, os compromissos que eles vão colocar na mesa, os anúncios, nesse momento tão difícil, né, Aline? Estamos num momento de tensões, de guerras, de disputas tarifárias, então não é um momento muito fácil. Não sabemos bem quem vem ainda também, então, enfim, vão ter esses 2 dias ali, um pouco dando o tom político, e aí as 2 semanas seguintes são, mais ou menos o que eu descrevi antes, né. Vai ter uma briga de agenda, depois vão vir as negociações técnicas e, por fim, os ministros fazem consulta. E aí a expectativa é que na sexta-feira, dia 21 de novembro, a gente feche a COP, mas faz tempo que não acontece isso. Em geral, fica para o dia 22. Eu já tive em COP que foi até o domingo, e espero que esse não seja o caso dessa vez. Eu também. Qual que é o objetivo final de uma COP, então, e o que que acontece depois? As COPs só existem porque a gente precisa dar uma resposta para a crise climática, né? A gente tem emissões aumentando, e com isso a temperatura aumentando e com isso os impactos aumentando. Então, enquanto a gente não resolver este problema, a gente vai continuar tendo COP, ao que parece, né. E aí o que que tem que se fazer? Com base na agenda que está proposta para esse ano, né, de assuntos críticos, se espera a tomada de decisão e tudo aquilo que é discutido vira lei, né, tem força de lei internacionalmente. Por isso que, assim, os negociadores, ali, não sei se você já viu algum documento de COP, mas eles negociam as vírgulas. Eu me lembro de, assim, às vezes negocia, se vai usar "e" ou "ou", assim, é muito, muito, muito minúsculo o detalhamento, porque cada coisinha ali depois pode ser cobrada, né, pode virar e vira, também algo com força de lei doméstica. Então pode se processar um país, pode se processar uma empresa com base numa decisão de COP. Então os representantes de governos, eles são super conservadores, super ciosos disso, e, bom, nessa COP, o que que são os quais são os 3 grandes temas? A gente tem a questão da adaptação climática, então criar aí um arcabouço para essa questão e dar financiamento. Transição justa, que é muito essa ideia de que a transição já está acontecendo, mas como é que a gente lida, né, por exemplo, com os trabalhadores das indústrias que estão morrendo? Né, que vai acontecer com eles? Então tem todo um aspecto de como é que você lida com isso. E terceiro é que a gente está distante de resolver esse problema, então qual é a resposta que as lideranças globais vão dar nesse momento? Vamos jogar a toalha? Não. Então quais são os mecanismos, os remédios que vão ser colocados na mesa? Bem fácil. Você já foi uma negociadora climática representando o Brasil nas COPs que ocorreram entre 2011 e 2014, ou seja, da COP17 até a COP20. Como é que é esse trabalho de negociação e quem são os negociadores do Brasil nessa COP30? Olha, é um trabalho muito interessante, porque, eh, você tem que se especializar no assunto que você está negociando num nível altíssimo. No meu caso, eu negociava florestas e, enfim, florestas e clima. Então, eu já tinha um background, nessa questão, tinha morado na Amazônia, tinha trabalhado bastante com esse assunto, mas você tem que ir, assim, no detalhe do detalhe para poder, por um lado, entender o que são os interesses, né, do Brasil, defendê-los e negociar com os outros países. Então, basicamente é isso, você tem que ir lá falar: "Olha, para a gente, no caso, florestas representam um problema, é a maior fonte de emissões, mas também uma solução. É onde a gente pode mitigar, é onde a gente pode, enfim, ajudar o mundo, né, a resolver a crise climática". Então, tinha esse aspecto e era muito interessante, porque o Brasil participava de diferentes blocos, né, com a China, com a Índia, com a África do Sul, com países da região latino-americana, então você tem que conversar com todos esses grupos e muitas vezes, tem embates, claro, com outras delegações, então, assim, tem que manter ali, respirar fundo, às vezes dá vontade de, né, pegar alguém pelo pescoço, mas é diplomacia, não é boxe. E eu acho que é um trabalho bastante
também de criatividade, porque você está ali para ajudar a construir um consenso, você não está ali para forçar uma posição, né. Cada país acha que tem a melhor ideia, mas assim, não é sobre isso, não é um concurso de beleza. É de fato como é que a gente chega numa solução que seja boa para todo mundo ou não seja boa para ninguém, né, assim, tem que ter uma medida. Nos assuntos que eu negociei, a gente conseguiu um acordo inédito em 2013, foi realmente uma virada importante aí, foi quando se criou um mecanismo global para remunerar quem reduzisse o desmatamento, e isso foi fantástico. Então, eh, esse é o ideal, né, você negociar por anos, no caso desse assunto passou uma década sendo negociado, e você conseguir ao final ali, junto com seus pares, uma solução adequada. No caso da atual delegação brasileira, e acho que vale também pontuar uma coisa aqui, sempre nós temos, no caso do Brasil, representantes, do governo. Então eu sempre atuei nessa posição como alguém que estava ou no Ministério do Meio Ambiente ou na Presidência da República. Então eu fui por acaso designada pela minha experiência e expertise, né, mas em geral a gente tem diplomatas, então o pessoal do Ministério das Relações Exteriores e técnicos ou pessoas não técnicas, políticas também, que estão ali designadas para aquela função. Então não é qualquer pessoa que chega ali, senta na bandeirinha do Brasil e ergue a palavra. A gente gostaria de fazer isso, mas não não dá. E nessa COP a gente tem uma delegação interessante, né, porque tem a presidência da COP e a gente tem a delegação do Brasil. Ela está sendo chefiada por uma mulher, eu acho que é a primeira vez que a gente vai ter isso, é a Lilian Chagas, embaixadora, e tem um time todo com ela, cada um, né, com uma responsabilidade, então alguns adaptação, outros estão em transição, outros estão em tecnologia. Eu não lembro exatamente o número aqui, mas gente competentíssima, preparadíssima para nos representar. Bem, as COPs acontecem todos os anos desde 1995, com exceção de 2020, por causa do Covid. Tem anos que o resultado da conferência é memorável, que nem Acordo de Paris, em 2015, que completa 10 anos esse ano. Em outros, o resultado decepciona, como o primeiro que você participou e comentou antes. Mas, de modo geral, pensando em tudo que se gasta, não só de dinheiro, mas de combustível que se queima para fazer uma COP acontecer, ainda vale a pena existirem as COPs? E que evidências a gente tem para entender como é que seria um mundo sem esses momentos presenciais em que representantes de quase 200 países se reúnem para tentar mudar o futuro? A gente, em 2015, estava arrumando por um aquecimento global de mais de 4 graus, no aumento médio da temperatura terrestre, 4 graus. Esse é um planeta, até o final desse século, que eu não gostaria de estar viva para presenciar. 4 graus é um planeta sem corais, 4 graus é um planeta com disrupções o tempo inteiro, evento extremo o tempo inteiro, então aquilo que a gente viu no Rio Grande do Sul seria mais do que um episódio extraordinário, seria a realidade, enfim, de um planeta 4 graus mais quente. Então, a gente já teve numa situação muito pior. Hoje a gente está no rumo de 2,5 graus. Não é bom, está distante de ser seguro, tá? E por isso que a gente tem que melhorar. Mas a gente só deu esse salto porque esse processo, ele foi dando sinais e criando outras expectativas nos mercados, nos governos. Então, assim, a China é o que é hoje nas renováveis também, porque ela participa desse processo. Sozinha, talvez ela não tivesse nem motivação para ter se tornado um estado, né, um eletroestado que, enfim, barateou todas as tecnologias e assim por diante. Talvez o Brasil mesmo não tivesse incentivos para reduzir o desmatamento, para combater o desmatamento. Então, a gente tem que sempre pensar que esses processos, eles são processos que de dentro para fora, eles ajudam um país a olhar além de si, né, e isso é relevante. Agora, respondendo ao começo da sua pergunta, se a gente não tivesse nada disso, né, não tivesse a ciência climática ali o tempo inteiro, trazendo os relatórios científicos para essas COPs, não tivesse essa vontade dos países de tentar resolver o problema, nós não estaríamos nem em rumo 2,5, lá atrás não estaríamos em 4, o negócio já teria ido para o beleléu.
né. Então eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso e até acho que tem que ser colocado, os nomes têm que ser ditos. Se a gente não tivesse tanto atraso, a gente estaria melhor. Agora a gente podia estar muito mais atrasado, hum, não deu certo, mas existe uma indústria que não quer que a gente evolua, a indústria dos combustíveis fósseis em questão, petróleo, gás e o carvão. Ela fez muita coisa para tentar fazer esse processo parar, né, e ela tem uma vantagem, né, ela pode se reunir em qualquer lugar do mundo, trazer milhares de pessoas, ninguém vai perguntar para eles quanto que eles gastaram de emissões, como eles chegaram lá, que já tinham eles usaram. Então acho que a gente tem que ter um certo cuidado também, porque é muito fácil olhar, né, para essas COPs como: "Ah, esse mundaréu de gente que está se movimentando", e é mesmo, assim, tem emissão, tudo isso é verdade, mas tem que olhar para onde é a causa do problema, né. O que que essa turma está fazendo? A gente tem que colocar mais transparência, mais olho em cima daqueles que realmente não querem que o problema seja resolvido. E o que que pode atrapalhar uma COP, mais especificamente a COP30, né, falando aqui do Brasil, contexto político do país que cede, que cria paradoxos, a logística que impede que representantes de todos os países que têm que vir venham, os líderes principais que talvez não apareçam. Acho que em primeiro lugar é o efeito Estados Unidos. Eu realmente espero a participação deles, eles devem estar representados, eventualmente até pelas pessoas que têm aí aparecido em momentos cruciais de outras negociações climáticas e com uma estratégia bastante agressiva. Então acho que isso é um fator, relevante, porque a gente escuta que tem ameaças, que tem pressões veladas, né, que daí extrapolam para o comércio, extrapolam para outras searas, então acho que é bem importante esse fator. Eu acho que o outro fator é esse que você mencionou, da presença, então qual é a qualidade da presença, das delegações? Será que vão mandar o alto nível, só vão mandar os técnicos, né, isso tudo tem um pouco a ver com os Estados Unidos, tem a ver com logística, tem a ver com outras questões de geopolítica global. Então acho que esses 2 fatores são, nesse momento, os mais críticos. E um terceiro, eu acho que é a nossa coesão interna, assim, houve recentemente uma decisão por parte do governo brasileiro, por exemplo, para avançar com a exploração de petróleo na foz do Amazonas, e isso eu acho que, provoca uma cisânia, né, dentro da sociedade brasileira. Tem pesquisas aí mostrando que mais de 60% da população é contrária a essa exploração. Então acho que os brasileiros chegarão na COP com esse sentimento de: "Que país é esse?", né. O que que a gente está fazendo aqui? Questionando a nossa própria posição, a nossa própria liderança. Isso é sempre muito difícil, porque no final das contas o ideal é que a gente chegasse unidos e, enfim, né, torcendo para tudo dar certo. Certo. Queria voltar a uma coisa que você falou mais no início, sobre os 3 grandes temas da COP30, né. Quais são as 3 principais missões, se a gente puder aprofundar um pouco mais, e como você, que já se aproximou como uma otimista teimosa pelo clima, gostaria que elas fossem resolvidas? A gente tem então 3 temas que foram priorizados aí pelo Brasil para a COP: adaptação, transição justa e a questão aí do balanço, né, onde estamos na crise. Adaptação é para mim uma prioridade nesse momento, ela tem muitas chances de ser bem-sucedida nessa COP, porque para quem nunca ouviu falar, né, adaptação é a gente literalmente se ajustar para o clima que já mudou. Parece super fácil, mas na verdade a gente não está fazendo, nem no nível pessoal, a gente continua se vestindo, comendo, né, mandando os filhos para a escola como se nada tivesse acontecido, mas é inacreditável, né. Eu moro no Rio de Janeiro, aqui nas ondas de calor, as escolas não deixaram de mandar as crianças fazerem educação física, assim, é essa adaptação que está faltando, né. Mas do ponto de vista mais estrutural, a adaptação, por exemplo, é você mexer na infraestrutura, é você, numa ocasião como a vivida pelo Rio Grande do Sul no ano passado, é você ter feito o trabalho na infraestrutura antes da chuva vir,
né, as bombas lá, os diques estarem funcionando, isso é adaptação, então requer dinheiro. E nessa COP, há uma série de assuntos que vão, definir, vão poder ser definidores, né, inclusive de financiamento para governos, para países em desenvolvimento. Então, eu estou bem animada com a adaptação, eu acho que pode nos render aí boas coisas. Transição justa é um assunto que não me entusiasma tanto, para ser bem sincera. Eu acho que tem uma discussão de mecanismos, mas o principal que a gente precisa discutir, que é como a gente planeja a saída dos combustíveis fósseis, ele não está bem encaixado na agenda, sabe. É um assunto que os árabes, em especial, não gostam de tratar, aí os Estados Unidos vão atrapalhar, o Brasil mesmo chega com essa notícia da Foz do Amazonas, então o assunto transição eu acho que está mal parado nesse momento. Eu amaria que ele tivesse um desfecho diferente, porque sem isso a gente não resolve, né. E por fim, algo que não está dado, mas que eu gostaria realmente de ver resolvido, porque senão as COPs vão cair na irrelevância, é a resposta à falta de ambição política, né. A gente sabe aí que está rumando por um nível de aquecimento ainda muito alto, e os países não estão fazendo a lição de casa, muitos não entregaram as suas metas climáticas esse ano, e aí não vai dar para deixar para cada país resolver por si, a gente precisa ter uma decisão ali, eu acho que isso que a gente espera que, eh, enfim, seja negociado, mas vai ser bem difícil. Que ter uma COP no Brasil muda na vida prática dos brasileiros, dos empreendedores, profissionais de inovação nas empresas de diversos lugares do Brasil? É uma questão de expectativa, né, então para empreendedores, para investidores em inovação, por exemplo, é uma baita oportunidade, né, você pensar que o mundo inteiro está vindo ao Brasil e quer solução. E a gente é muito bom nisso, né, a gente é muito bom de inventar modas, de inventar soluções baratas, enfim, geniais para problemas que os outros acham impossíveis de resolver. Então, eu acho que é um momento daqueles que têm garrafa para vender brilharem, trazerem as suas soluções, colocarem na mesa. Legal, então fico imaginando, assim, quem está um pouco por fora ainda, que tipo de pesquisa essa pessoa no trabalho, né, pode fazer para entender como é que o resultado da COP vai impactar no seu próprio negócio, né. Quem sabe a gente ajuda essas pessoas a construir um prompt ideal, inteligência artificial sobre isso, não sei se a Noa, a IA da Talanoa, pode ajudar nesse sentido. Eu acho que, assim, são os grandes sinais, né, que podem, eu acho que ajudar, assim, até me recordo bem da COP de Glasgow, que foi ali 2021, depois da pandemia, que foi uma COP que o setor privado, nossa, veio em peso, assim, foi muito interessante. E eu me lembro de conversar com muitos empreendedores, eu estou no conselho do Sistema B, né, que é uma rede que trabalha com empreendedorismo de impacto, e eu acho que o que eu posso dizer é o seguinte, assim, os sinais que as pessoas têm que prestar atenção, principal é a transição, ela não pode parar, a transição energética nesse momento é crucial, e aí todos os negócios precisam se alinhar a ela, podem se alinhar a ela, podem fazer dinheiro com ela, né. Isso significa desde garantir que você está usando a fonte de energia mais barata, que hoje já é a renovável, quanto que você não depende mais de combustível fóssil, né, que já é o mais caro. Então, a transição dos pequenos aos grandes negócios, eu acho que ela é essencial. E a segunda coisa eu falei aqui de adaptação, né, um segmento que a gente está esperando sinais muito fortes aí dessa COP. Que bens, que serviços precisam ser criados nesse momento para adaptação? É um mundaréu de coisas, assim. Eu tive em Porto Alegre num evento esse ano, no South Summit, e ali eu já fiquei impressionada quanta gente está criando coisa para adaptação, sabe? Negócios, startups, ventures que estão olhando para isso e criando novidades. Então eu acho que esse é o sinal, aliás, um dos sinais mais importantes. O empreendedor, enfim, o empresário, ele vai fazer, sabendo que essa é uma necessidade tão premente que
nesse momento, muita gente pode ter capital, inclusive, para investir antes de outras coisas. Maravilha. Muito obrigada, Natalina Castelo, pela conversa inspiradora e urgente. Obrigada, Aline, foi um prazer e vamos torcer aí para a COP realmente ser um sucesso para todos nós. Com certeza. E obrigada a você que nos acompanhou até agora e espero que tenha gostado. Outros episódios do videocast Drafters estão nos nossos canais do YouTube e no Spotify, onde você pode se inscrever para receber as notificações das nossas próximas entrevistas. E eu te convido também para seguir o Projeto Draft no Instagram e no LinkedIn, onde a gente fala de inovação na vida e nos negócios. Obrigada e até o próximo episódio.